Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais um dia, da nossa classe de Escola Bíblica Dominical, a classe Alfa e Ômega. Então eu quero convidar meus queridos alunos, amados irmãos, a juntos, estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo, a palavra do Senhor, estamos numa série de lições, o trimestre fala sobre santidade, e nós estamos já sábado após sábado, e hoje é a sexta lição, e nós queremos convidar os meus queridos e amados irmãos a pararem um pouco aí, gastarmos esse tempo aí de 50 minutos, uma hora, porque quando se vai estudar a palavra do Senhor, devemos separar um tempo, porque temos tempo para muitas outras coisas, Às vezes nos paramos de frente à televisão, assistimos um filme de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, ou, no geral, os homens, quando vão assistir uma partida de futebol, 90 minutos mais um intervalo, e se houver prorrogação, esse tempo estica mais um pouco. Enquanto nós estamos estudando a palavra do Senhor, é o momento de nós pedirmos a direção de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos ajude a compreender a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Então eu te convido aí a parar um pouco, nesse momento baixar a sua cabeça, e vamos orar, vamos pedir de Deus que Ele nos abençoe nesta noite. Senhor, nós somos agradecidos pela Tua bondade para conosco. Por mais uma semana que passou, nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos traga a compreensão, o entendimento, e que nesta noite sejamos abençoados e edificados pelo Senhor. Por isso nós oramos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Eu quero, antes de entrarmos na lição, como eu vos falei, nós vamos estudar hoje à noite a sexta lição. E o tema da nossa lição é serviço de amor. Nós, nas lições anteriores, nós estudamos a segunda e a terceira lição, que falava de crescimento em Cristo. Os irmãos devem recordar. Eu não vou recordar toda a lição, fiz na semana passada, quando nós estávamos estudando a segunda parte, onde o nosso tema era desenvolver a sua salvação. Então eu falei um pouco sobre a segunda lição, a terceira lição, falei sobre a escada, que os irmãos devem lembrar, quando nós estávamos falando sobre as fases, da inteira santificação, falando de santificação inicial, progressiva e inteira santificação, e quando nós estávamos falando a respeito de desenvolver, a nossa salvação, nós também mostramos ou demonstramos através do gráfico esse processo, desde o momento em que nós ouvimos a mensagem, a palavra do Senhor, onde ainda nem conhecíamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aconteceu naquele dia a nossa conversão, conhecemos Jesus, o Senhor perdoa os nossos pecados, e aí nós começamos um processo de crescimento, de desenvolvimento. E nesta noite nós vamos estudar esta lição. O texto bíblico da nossa lição é 1 João capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21. Este é o texto da nossa lição, da meditação, do estudo nesta noite. A autora desta lição é a pastora Ariane Batista, e nós vamos estudar aquilo que a pastora tem escrito nesta lição. Muito bem, pegue a sua Bíblia nesse momento, abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor.
E meus irmãos, como o nosso estudo, né, ele está dividido em partes, então eu vou ler uma parte só do capítulo 4 de 1 João, começando com o versículo 7, e a partir do desenvolvimento da lição, nós vamos lendo os outros textos, a fim de que nós possamos ir passo a passo, né? Mais uma vez, irmãos, devem lembrar que a nossa lição é serviço de amor. Esse é o tema da nossa lição. E o nosso texto é o versículo 12. Versículo 12. 1 João capítulo 4, versículo 12. Vamos repetir o versículo primeiro, antes de nós fazermos a leitura do texto da palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo da palavra. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Repita comigo, para que possamos memorizar o texto da palavra do Senhor. Mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João, alguns dizem 1 de João, capítulo 4, versículo 12. Muito bem, pegue a sua Bíblia, a palavra do Senhor. E eu quero ler alguns versículos desse capítulo. Versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, qual é o objetivo desta lição? Que a autora, ao escrever esta lição, ela estabeleceu como objetivo, como propósito. O objetivo é que cada aluno saiba que amar é fruto essencial de uma vida santa e que Deus é a fonte deste amor. Este é o objetivo, que no final da lição, você aluno saiba que amar é fruto essencial de uma vida santa. É necessário que amemos uns aos outros. E nós vamos examinar aqui a palavra do Senhor e vamos ver aquilo que João nos ensina acerca do amor, falando que Deus é amor, como nós devemos amar os nossos irmãos. Muito bem. A Bíblia nos fala, irmãos, sobre
aperfeiçoar-se em amor. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos motiva a que nós possamos crescer e nos aperfeiçoar em amor. E esta ordem faz parte, né, do processo de santificação. Nós estamos estudando que como crente em Jesus Cristo, nós nos convertemos, né? O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, e o amor, ele é parte desse processo de santificação. Se nós não soubermos, né, amar uns aos outros, nós dizemos que amamos a Deus. E aí, nós amamos o nosso irmão? O nosso irmão, nós nos importamos com ele, com as pessoas, ou tanto faz como tanto fez? E meus irmãos, nesta lição nós vamos aprender a estudar que este amor, ele não vem de nós. Em nossa humanidade, nós como seres humanos, nós não temos as condições de amar a Deus e nem de amar as pessoas como nós deveríamos. Porque a natureza pecaminosa, quando o homem, o Adão, pecou lá no Éden, e a Bíblia nos diz que nós herdamos essa natureza. Eu já vos falei sobre isso, nós já, nesse tempo que estamos estudando, né, principalmente sobre o assunto de santidade, temos falado sobre isso. Que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão, dessa militância, dessa luta. E nós devemos saber que o amor, como a palavra de Deus nos ensina, né, por conta ou por causa da nossa humanidade, nós nem sabemos amar os nossos irmãos, nem tampouco a Deus. Porque esse processo de aprendermos como amar, isto é um processo que está relacionado, que está ligado com uma vida de santidade. No processo de santificação, de crescimento diante do Senhor. Muito bem, eu quero entrar no primeiro ponto do nosso estudo, da nossa lição. O primeiro ponto é: o aperfeiçoamento do amor é iniciado por Deus. Nós já lemos o texto do versículo 7 ao versículo 14, onde nós vamos aprender que o aperfeiçoar, como este amor em nós ele pode ser aperfeiçoado. E ele será aperfeiçoado, né, por Deus, através de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a essência de Deus é o amor. Esta é a essência de Deus. O homem não, é diferente. O homem não... quando o homem diz que ama, que tem amor, que ama... tem um amor, que tem a capacidade de amar uma mulher, tem a capacidade de amar o seu filho, de amar o seu pai, de amar o seu irmão biológico, de amar um amigo. Nós vamos ver sobre isso, né? Talvez ele não compreenda ainda muito bem este amor que a palavra de Deus nos ensina. Tem um autor que ele escreve um livro chamado Digno de Louvor, Dick Yesterman. Não sei se a pronúncia está correta. Se não está correta, o senhor Dick me perdoe, e aqueles que conhecem bem o inglês. Mas ele diz uma coisa muito interessante nesse livro, né? Que ele fala sobre digno de louvor. Ele diz o seguinte: não é nenhuma de nossas boas qualidades que atrai o amor de Deus para nós. Ele diz, olha, não é de nenhuma de nossas boas qualidades que atrai o amor de Deus até nós. E ele diz mais, ele diz, olha, Deus nos ama simplesmente porque Ele é amor. Este autor está dizendo, olha, não é as qualidades, as virtudes, né, ou algum bem que possa haver em nós que faz com que Deus nos ame. Não é porque eu sou boa gente, como diz o jovem, né? Sou boa onda, sou um cara legal, sou um cara, né, que sei me relacionar bem com as pessoas, eu não tenho nenhuma dificuldade, né, de relacionar, não sou uma pessoa que tem uma cara fechada, não sou sisudo,
tem uma boa comunicação, tem uma boa relação com as pessoas. A minha diplomacia, né, o meu diálogo, ele de certa forma, ele é atraente, eu posso até ser uma pessoa extrovertida e tal, então eu sou uma pessoa boa, né, eu tenho algumas qualidades, mas nenhuma dessas qualidades, ou virtudes, por assim dizer, nós faz com que o Senhor, Deus nos sinta atraído por nós ou nos ame por causa disso. Muito pelo contrário. Nós, a maioria das vezes, só amamos as pessoas que nos querem bem, que nos tratam bem. Um amigo, uma amiga, né? um familiar. As pessoas que nos tratam bem, nós dizemos, olha, eu amo esta pessoa, nós amamos ela, nós retribuímos afeto, retribuímos carinho, retribuímos atenção, afeição a estas pessoas. Mas dificilmente vamos amar as pessoas que nos fazem algum mal, que nos causam algum mal, que por alguma razão demonstram não gostar, não sentir empatia ou simpatia por nós, né? Mas este Senhor, o Senhor Dick, ele diz ainda mais, diz, o amor de Deus é, porém, absoluto, imutável e suficientemente em si mesmo. Vamos pensar o seguinte nesse momento. Imaginem, pense um pouco. Se Deus fosse nos amar por aquilo que nós somos ou que nós fazemos, com certeza o Senhor não nos amaria. Porque vocês lembram, certa vez um jovem chegou com Jesus e disse, bom mestre, o mestre, bom mestre, que farei eu de bem para herdar a vida eterna? E Jesus disse para aquele moço, olha, você falou com muita propriedade, só tem um que é bom, que é Deus. O homem não é bom, não é bom. O homem, na realidade, ele é mau. Ele tem o que está dentro dele, né? Pela natureza pecaminosa, existe a maldade. Mas a palavra nos diz que Deus, ele nos ama de forma completa e perfeita. Por isso devemos aprender com ele sobre o amor. E Deus não impõe condição para amar. Aliás, esse senhor, o senhor Dick, ele diz que ele fala sobre essas qualidades, essas virtudes de Deus, quando ele diz, né, que Deus ele é imutável, o amor dele é suficientemente o mesmo, ele é absoluto, e que devemos aprender a amar como Deus ama. Tem uma coisa aqui, Deus nos ama, irmãos, de tal maneira que ele quer se revelar a nós, ele quer se fazer conhecido ao homem. Os irmãos estão lembrando quando nós estávamos estudando sobre e você lembra mais a questão da escada, né? Sobre o crescimento em Cristo, que estávamos falando sobre graça preveniente, graça convincente e graça salvadora. Na graça preveniente e graça convincente, Deus mostra e demonstra muitos meios, tenta de muitas formas se revelar ao homem, fazer-se conhecido ao homem, para que este homem possa conhecer a Deus, possa compreender este amor, o amor de Deus que tem para conosco. Tem um versículo na palavra muito conhecido de todos nós. Aliás, acredito que este versículo é o versículo que mais se conhece na Bíblia. Talvez Salmos 23:1 é um outro texto muito conhecido, porque
até as pessoas que não conhecem muito da Bíblia, não têm conhecimento, não são evangélicas e não são convertidos, muitos repetem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas muitos também na igreja evangélica conhecem esse texto, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha esse amor, o amor de Deus. O amor que é o que nós chamamos de sacrificial. Que ele deu seu Filho a fim de que Jesus Cristo morresse, né? Na cruz, que aqueles que acreditam nele, através do seu sacrifício, possam ser salvos. Então ele nos ama tanto que busca e quer revelar o seu amor a nós, por isso ele entregou o seu Filho Jesus Cristo e nos deu, né, também o Espírito Santo, e este Espírito permanece em nós. Se conhecemos a Deus e conhecermos o seu amor, também devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, não é possível conhecer a Deus, o amor de Deus, experimentar o amor de Deus nas nossas vidas e não amar os nossos irmãos. Podemos até dizer o seguinte: é uma equação que não tem como não se afinar, ela tem que se ajustar, não tem outra forma. E nós vamos, mais um pouco na frente, nós vamos ver sobre isso. Porque há aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam o seu irmão. E nós vamos ler nesse texto João falando a respeito disso. Então, quando nós estamos nesse primeiro ponto aqui falando, né, o aperfeiçoamento do amor é iniciado por Deus, nós vimos que Deus nos ama, ou nos amou primeiro. Olha o que diz o versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a palavra está dizendo, olha, o amor procede de Deus. Você conhece a Deus? Você já entregou a sua vida a Deus? Então você tem que conhecer esse amor. Não pode ser diferente, senão é o que eu estava falando, a equação não fecha aqui. Como você conhece a Deus e já experimentou o amor de Deus na sua vida, o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, a propiciação, como diz o texto da palavra no versículo 10 aqui, a propiciação de Cristo, e você não conhece o amor de Cristo e o amor de Deus na sua vida. Olha o que diz o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não conhece esse amor, então você não ama a Deus, não conhece a Deus. Deus ainda não faz parte da sua vida. Você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Ainda não há esperança no teu coração da vida eterna, da eternidade com o Senhor nos céus. Talvez seja por isso que a sua atitude, a sua maneira de tratar as pessoas, tratar os seus irmãos de fé, seus irmãos em Cristo Jesus, tratar as outras pessoas, mesmo aquelas que não têm ainda a fé em Cristo Jesus, você é indiferente, você não se importa com essas pessoas. Olha, meus irmãos, versículo 9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor dele se manifestou em nós. Então, se você não tem esse amor, você não tem Deus. Se você não tem esse amor, você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Mas eu quero ainda, olha o que diz o versículo 12 da palavra: ninguém jamais viu a Deus,
se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor em nós é aperfeiçoado. Nós estamos falando de crescimento, de desenvolver a salvação. O amor é um processo que também tem que ser desenvolvido, aperfeiçoado. Talvez o seu amor ainda é um amor que não se expressa, não está sendo demonstrado através de atitude, de gesto, ações. Não tem ação, você ainda não consegue demonstrar o amor de Deus na sua vida. Muito bem. E o versículo 14, para fechar essa primeira parte do nosso estudo, diz: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Temos testemunhado, esse é o testemunho de que Deus fez isso, que enviou seu Filho para salvar, para resgatar. Esse foi um gesto de amor para conosco. Quando nós vemos o texto de João 3,16 e o amor de Deus, né? Diz que Deus amou de tal maneira, Deus ama o homem de tal maneira e Deus amará o homem de tal maneira. Então o amor de Deus, ele é infinito. Isso é um atributo de Deus, já é um atributo de Deus. O Senhor, atributo moral, que Ele nos ama. E Ele quer que nós amemos uns aos outros, amemos os nossos irmãos. E agora eu quero ver com meus irmãos, no segundo ponto, 5 maneiras de aperfeiçoar o amor. 5 maneiras. Esse está aqui do versículo 15 em diante. Vamos ver quais são essas 5 maneiras de aperfeiçoar o amor. Por quê? Porque este amor tem que ser aperfeiçoado. Foi o versículo 12 que nós acabamos de ler. Tem que crescer, irmãos. Tem que desenvolver este amor. Se seu amor ainda... Você pode talvez pensar o seguinte: pô, mas de que forma? Como eu posso fazer? Então, olha o versículo 15 do texto que nós estamos estudando nesta noite. O versículo 15 da palavra nos diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Esta é uma das maneiras de aperfeiçoar o amor de Deus. É você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem que confessar. Devemos receber, irmãos, esse presente de Deus, porque a salvação foi um presente de Deus, né? E o amor de Deus em nós é um presente também. O próprio Jesus foi quem se entregou por nós, né? Se entregou por nós em forma de amor sacrificial, ou seja, foi um amor que se sacrificou, se entregou por nós. Então, sabendo disso, tendo este conhecimento, que foi por causa de amor, não foi por outra razão, não foi outro motivo pelo qual Jesus se entregou. Se entregou para a nossa salvação, e Deus, demonstrando este amor por nós, enviou seu Filho para que este morresse, que através da sua morte, através da sua expiação, nós pudéssemos ser salvos, né? É o que João diz, que nós precisamos e devemos e temos que confessar Jesus como Filho de Deus. E se nós assim o fizermos, Deus permanece em nós. E aí nós temos com isso um laço de amor. Então você tem que confessar Jesus, você tem que testemunhar de Jesus, você tem que falar para terceiro, para as pessoas do teu núcleo familiar, do teu círculo de amizade, onde quer que você possa ir, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero ler com vocês
um texto na palavra do Senhor, vê como é importante essa questão de nós confessarmos. Versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo escreve e fala aos romanos acerca da necessidade de confessar. Temos que confessar, precisamos confessar. E o versículo 9 da palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca, diz a palavra do Senhor, né? Com a boca confessares Jesus como teu Senhor, em teu coração creres. Porque com a boca se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, diz a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, temos que confessar. Então, a confissão é uma maneira de aperfeiçoar o amor de Deus em nós, de abrir o nosso coração e confessar. Vamos para a segunda maneira. A segunda maneira, reconhecendo e crendo no amor que Deus tem por nós. Eu tenho que reconhecer e acreditar neste amor, o amor que Deus tem por nós. Olha o versículo 16 da palavra. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, muitas pessoas já ouviram sobre o amor de Deus. A gente ouve aqui e ali pessoas dizendo: não, Deus é amor. Há outros que dizem assim: olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longanimidade. Mas muitas dessas pessoas esquecem que Deus é também justiça. Se o amor de Deus é tão grande, um dia Deus vai julgar esta terra. E a Bíblia diz que esta terra está entesourada para fogo, para juízo. Um dia todos serão julgados. Deixa-me abrir aqui um pequeno parênteses nesse momento. Esses dias eu estava falando com um irmão, e esse irmão disse para mim, disse assim: pastor, o senhor acredita que nós já estamos vivendo na grande tribulação? Que o juízo de Deus já veio sobre a terra? E eu disse: meu irmão, eu não acredito. Porque eu acredito que quando o advento da grande tribulação, a igreja de Cristo já não estará mais aqui. Eu acredito que o Senhor Jesus já terá vindo e terá levado a sua igreja, e a sua igreja já estará com o Senhor nos céus. Eu acredito que nós estamos vivendo o que Mateus 24 nos ensina, dos adventos que iria anteceder a vinda do Senhor. E um desses adventos são as pestes, são as pandemias e tudo que nós estamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, há pessoas que estão acreditando, né, a respeito disso. Olha, mas muitas pessoas já ouviram sobre o amor de Deus, e elas falam do amor, mas esquecem da justiça de Deus. Mas conhecer e experimentar o amor de Deus, né, estas pessoas, ou muitas dessas pessoas, ainda não querem. Não querem deixar a sua vida, a vida pecaminosa, a vida carnal, as coisas que estão fazendo, as práticas, né, tudo que esta pessoa está vivendo, está experimentando,
abandonar estas coisas todas e experimentar o amor de Deus. E experimentar, conhecer Jesus como Senhor e Salvador, e abandonar esta velha vida. Ou seja, conhecer algo mais profundo, diferente, que ela tem experimentado. Meus queridos irmãos, nós devemos saber que o amor de Deus, ele é puro, ele é sem mácula, ele é sem defeito, o amor de Deus. Seu amor não tem começo e não tem fim, o amor de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Quem nos separará do amor de Deus? Será as tribulações? Será a escassez? Será as dificuldades? Paulo diz, olha, nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque este amor, ele é puro, ele é profundo, este amor, ele é sem mácula, sem defeito. E outra coisa interessante, falando sobre esse ponto aqui, né, conhecendo e crendo no amor de Deus, é que nós devemos acreditar e sabermos, meus queridos irmãos, que o amor de Deus, ele pode trazer cura, ele pode trazer libertação, ele pode trazer alívio, ele pode unir as pessoas. O amor de Deus, ele enche o coração do homem de paz, ele traz paz ao coração do homem, o amor de Deus. A certeza, a convicção de que você foi resgatado, este amor profundo que antes você não conhecia, mas Deus revelou a você o amor dele, como ele te ama, como ele nos ama, e através disso, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que através do seu sacrifício, a sua propiciação, você e eu pudéssemos conhecer o amor de Deus, e com isso, nós, em Cristo Jesus, temos a bendita esperança e a salvação que vem somente em Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, somente através dele. Se experimentarmos este amor, deveremos permanecer nele e ele em nós. E ele em nós, porque esta é a garantia que nós temos da palavra do Senhor. Vamos olhar o terceiro ponto aqui, meus irmãos. O terceiro ponto é o versículo 17. O versículo 17 do texto que nós estamos estudando diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E a terceira maneira de aperfeiçoar este amor é tendo confiança perante o juízo de Deus. Vamos recapitular aqui um pouquinho. A primeira maneira, de aperfeiçoar este amor, qual é a primeira maneira? É confessando Jesus Cristo como Filho de Deus. Você tem que confessar, abrir a sua boca, os seus lábios e confessar. A segunda é acreditar no amor de Deus que Ele tem por nós. Você tem que acreditar, confessa e acredita. E a terceira é ter a confiança perante o juízo de Deus. Você ter confiança, acreditar. Quando o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é baseado em amor, nós não devemos jamais ter medo de julgamento, ter medo do juízo, ter medo do que vai acontecer com esta terra, o que vai acontecer com esse mundo, né? Nosso alvo é fazer aquilo que Deus quer. Nosso objetivo como cristão, né, caminhando agora nessa novidade de vida, é fazer a vontade de Deus. E esse desejo vem da confiança e do amor sincero por Ele. Você acredita verdadeiramente no Senhor? Você tem esta esperança, você tem essa confiança
de que o juízo de Deus vem sobre esta terra. Mas é o que nós lemos aqui no versículo 17, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Tenhamos confiança, tenha confiança. Você pode pensar, meus irmãos, da misericórdia do Senhor, como Deus é misericordioso, como uma mãe que quando vê o seu filho, né, esse filho, quando ele está aprendendo a andar, esse filho ele cai, ele levanta, ele cai de novo, às vezes ele machuca, às vezes ele machuca um braço, às vezes ele cai, rala o joelho, a mãe vai lá e cuida, né? E às vezes coloca no braço, ele está chorando está sentindo alguma dor por causa da queda, e aí você acolhe no braço, você faz com que esta criança sinta-se acolhida, sinta-se protegida ali por você. E você pode imaginar, irmãos, que em nenhum momento esta mãe, ela pelo menos deve ser assim, né? Ela não vai expulsar o seu filho de casa, ou vai bater no seu filho, não, ela está vendo o processo de crescimento, de aprendizado dessa criança. Essa criança está aprendendo a andar, está aprendendo a caminhar. E assim Deus nos vê, meus irmãos. Você é novo convertido, você está caminhando em obediência, em fé, e você está passando por algumas lutas, tem algumas batalhas. Mesmo você que já tem anos servindo a Deus, mesmo você que talvez já tenha aí 10, 15, 20 anos, 40 anos servindo a Deus, ainda como filho, algumas vezes você tropeça e cai. Você tropeça e cai. Mas lembra que nós estudamos na semana passada? O Espírito Santo está na tua vida. Você agora está cheio do Espírito Santo. Você foi inteiramente santificado. Você experimentou o batismo de fogo. O Espírito Santo agora te confronta. O Espírito diz para ti: olha, você caiu, você pecou, você cometeu um ato, uma transgressão que não deveria cometer. O que você tem que fazer? Arrependa-se. O Espírito vai te confrontar e você vai reconhecer que você errou. E você vai lá e pede perdão de Deus, né? Você pede perdão de Deus, porque é assim, meus irmãos, com Deus. Ele não deixa que seu amor nos constranja. Ele não deixa. O que é constranger, irmãos? É coagir, né? Física ou moralmente é constranger a pessoa. É quando obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer. Mas o amor de Deus, a Bíblia diz que Ele não nos constrange. Muito pelo contrário. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe. Por isso a palavra, né? Se estás cansado, se estás sobrecarregado, se estás oprimido. Se há um pecado, se há uma transgressão, se há uma luta, se há um problema, se há uma dificuldade, se teu fardo está grande, se você não está conseguindo carregar o teu fardo. O teu fardo é tamanho, é tão grande que você já está praticamente atirando a toalha. Aí Jesus diz: vinde a mim. Vai a Jesus. Vai a Jesus. Se você está ouvindo esta palavra, está ouvindo esta lição, se nesse momento você está pensando, refletindo, dizendo: Senhor Jesus, eu estou carregando um fardo. Há um fardo tão grande, tão pesado, que eu não estou conseguindo carregar, que eu não estou conseguindo levar. Confessa ao Senhor. Abre o teu coração ao Senhor e diz: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, torna leve o meu fardo. Senhor, me ajuda a carregar. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Tenha esta confiança. Tenha esta confiança. Se você está carregando o teu fardo, se há pecado no teu coração, na tua vida, e você não confessou o Senhor, e este é o fardo que está carregando, aí a palavra nos diz aqui: no dia do juízo. Aí é outra situação. Aí podemos dizer que a coisa vai ficar difícil, que a coisa vai pegar. Mas
você confessar o Senhor, entregar ao Senhor, aí o Senhor torna leve, perdoa os teus pecados e te acolhe, te recebe de braços abertos. Vamos ao quarto ponto aqui. Sendo libertos do medo. Olha o que diz o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor de Deus, irmãos, é poderoso para arrancar todo o medo, toda a insegurança, né? Se conhecemos, experimentamos esse amor, sabemos ou saberemos que o amor de Deus, né? No amor de Deus não há nenhum mal. Poderemos desfrutar e confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entrega, confia no Senhor. Não fica preocupado, desanimado. Entrega ao Senhor. Então, meus irmãos, depois que você entregar a sua vida, tudo ao Senhor, que mal vai te atormentar? Que mal vai causar ou trazer medo a você? Todos os temores serão postos quando entendemos esse amor perfeito. Porque a Bíblia diz que o amor não existe medo. Pelo contrário, a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E agora você sabe que você está nas mãos do Senhor. E conhecendo que Deus, Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos. Não tem nada que façamos, nada que passamos, que o Senhor não saiba. Por isso, no Salmo 139, é um salmo maravilhoso, porque Davi, ele faz uma descrição e chega um momento que ele nem consegue compreender como tudo isso funciona. Ele faz uma descrição da onisciência, da onipresença e onipotência de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Antes que as palavras cheguem aos meus lábios. Senhor, tu já conheces todas. Tu já sabes de todas as coisas. Como poderei ausentar-me da tua presença? Como poderei fugir da presença do Senhor? Se subo ao céu, lá estás. Se cavo a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. E aí, meus irmãos, Davi fala algo tremendo, maravilhoso. Ele diz: tal conhecimento é de modo elevado, é demais para mim, de modo elevado, no qual não posso atingir. Não consigo compreender como é que isso funciona. Então, meus queridos irmãos, por isso nós precisamos estar cheio dele, cheio do poder de Deus, do amor de Deus, né? Crescendo nesse processo de santificação, de avançando cada dia. E aí o amor de Deus nas nossas vidas tira todo o medo. Nós não sentimos mais medo, pelo contrário, nós temos confiança, esperança no Senhor. Esses dias de luta, esses dias difíceis, não fica assustado, amedrontado, com depressão, não querendo sair da tua casa. Não estou dizendo que você vai ser imprudente, que você vai para um ambiente onde tem muita gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que você tem confiança no Senhor. O autor aos Hebreus diz que por causa do sacrifício de Jesus, e que aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que não tem mais medo da morte, não tem pavor da morte. E diz também que Satanás não tem mais autoridade sobre a vida daqueles que entregaram ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, o seu coração, que agora nasceram de novo, são uma nova criatura. A palavra diz que não
nem somos mais escravos do pecado, nem temos medo da morte e nem Satanás tem autoridade sobre as nossas vidas. Diz lá o texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 2. Então, meus irmãos, a palavra diz que o Senhor nos liberta. Essa é uma das maneiras, da quarta maneira, o Senhor tira todo o medo. E finalmente, irmãos, a quinta maneira, versículo 19, versículo 20 diz: João afirma que só temos o amor porque Deus nos amou primeiro. Olha o que diz o versículo. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus. Nós não temos mérito. Eu já vos falei que nós não tínhamos essa capacidade. Não tínhamos nenhuma maneira de amar a Deus e amar ao próximo também, mas o amor de Deus nas nossas vidas, aí nos capacita a amar os nossos irmãos. E se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos nosso irmão, o amor de Deus não está em nós, diz a palavra do Senhor. Então o que diz o versículo 20? Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que versículo tremendo aqui, irmãos. Que palavra do Senhor. Então, a outra maneira é amando. É amando. João afirma que só temos o amor de Deus porque Ele nos amou primeiro. Só podemos ter uma sombra desse amor porque o amor dele está no nosso lado, está em nós. Né? E é expressado de várias maneiras o amor de Deus, principalmente pela misericórdia do Senhor. Lembra o que diz a palavra do Senhor em Lamentações? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta é uma demonstração do amor de Deus para conosco, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Se isso não fosse verdade, irmão, nós estávamos perdidos, não tínhamos como. Né? Se conhecemos a Deus, nós amamos porque sabemos que Ele é amor, diz a palavra do Senhor. O amor que foi revelado a nós. Mas se não amamos os nossos irmãos, não amamos a Deus. Né? Se temos amor de Deus, se o amamos, devemos obedecer o mandamento do Senhor, porque este é o mandamento do Senhor. Então eu quero repetir o versículo 20. Se você costuma dizer, eu amo a Deus, ó Senhor, eu te amo, porque Tu és Deus de amor e eu tenho um amor tão grande pelo Senhor, porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus Cristo para me salvar. Aí a palavra diz, mas se tu odeia o teu irmão, tu és um mentiroso. Irmãos, ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. Não é verdade? Reflita sobre isso. Aliás, quando você diz para alguém, tu és mentiroso ou mentirosa, isso causa, às vezes, até conflito, às vezes até as pessoas vão à via de fato, porque se sentem ofendidas. Então a palavra do Senhor aqui está sendo muito dura, ela está batendo forte, ela está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para todos nós. Se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é mentiroso. E não é só eu que estou dizendo para você. Não se sinta ofendido comigo. É o que diz o texto da palavra do Senhor. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Não é verdade? Você já viu Deus? Você já teve... Se eu disser para você, você já viu Jesus? Aí você vai me dizer, pastor, quem não tem a imagem de Jesus aqui na cabeça? Quem é que não tem a imagem de Jesus aqui na cabeça? Se eu fecho meus olhos, eu imagino um homem de cabelos longos,
de olhos, né, claros, cabelo castanho claro, né, uma barba muito bem feita. Eu imagino Jesus assim. Olha, o africano, provavelmente a imagem que ele tem de Jesus é uma imagem diferente daquela que as pessoas daqui do Ocidente têm. As pessoas do Oriente talvez tenham uma imagem também diferente. Lá no país da Guatemala, existe uma região que eles chamam de departamento, chamado Esquipula. É o departamento de Esquipula. Lá nesse departamento existe uma imagem de Jesus que é negra. Aparece a imagem pregada na cruz e o Cristo que lá está, a imagem do Cristo, é completamente negra. É chamado de o Cristo de Esquipula. Você pode consultar aí na internet e você vai conferir isso que eu estou dizendo para você. Mas o Senhor nos está falando que nós nunca vimos Deus, não tem nenhuma imagem de Deus. Mas você ama Deus. Você sabe que Deus existe, que Deus é real. Tem a manifestação, a criação de Deus. Você mesmo é criação de Deus. Você é fruto, né, da ação misericordiosa e poderosa de Deus. Davi no Salmo 139 ainda diz mais: quando eu era uma substância informe, não tinha forma de um ser, de um ser humano, tu já me conhecias, todos os meus dias foram escritos e determinados, e o Senhor sabe muito bem. Muito bem, eu quero concluir, nosso tempo já está completando o versículo 21, que diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Sim, meus irmãos, amar o nosso irmão é um mandamento da palavra do Senhor. Se amamos a Deus, devemos amar também o nosso irmão, diz a palavra do Senhor. Nesse texto aqui, né, a palavra amor mostra mais do que um simples sentimento. Demonstrações de Deus em relação a nós. Deus teve atitude, Deus teve ação. Por quê? E o João 3,16 mostra que Deus amou quem enviou. É uma ação, é um ato de não ficar passivo, apenas vendo o homem na sua condição, no seu estado, mas Deus enviou o seu Filho para resgatar este homem, para que houvesse novamente comunhão. É o que nós chamamos, em teologia, há uma palavra que fala de reconciliação. O homem pudesse ser reconciliado com Deus. E ele fez isso através do seu Filho, Jesus Cristo. Devemos demonstrar esse amor através das nossas atitudes, serviço, ações para com nossos irmãos. Este é um mandamento muito claro, meus queridos irmãos, que nós temos que ajudar, socorrer aqueles que estão precisando de nós. E eu, nesse processo de santificação, eu tenho que ter atitude, para com o meu irmão. Se meu irmão está sentindo, tem necessidade e está passando necessidade, principalmente nesses tempos de pandemia, eu tenho que assistir o meu irmão e a minha irmã, eu tenho que socorrer meu irmão e a minha irmã. E concluindo, meus queridos irmãos, a nossa lição, porque olhando a mensagem do Senhor nesta noite, para todos nós, é que a santidade não vem de resoluções, de fazer mais trabalho ou menos trabalho. Não é através dessa, como é que eu vou me santificar e vou me tornar mais santo? É lendo mais a Bíblia, é orando mais, estando mais nas reuniões de oração, estando mais no culto da igreja. A mensagem é o amor de Deus, que o amor de Deus não nos constrange. Nós somos, irmãos, santificados pelas obras. Tiago fala sobre isso, ele diz: olha, tu tens fé, mas não tem obra, tua fé é morta. Mostra a tua fé e eu com as minhas obras, mostrarei através das minhas obras. Então, mas pela fé
que opera através do amor. A vida que Deus oferece é uma vida cheia de alegria e de vitória. Então temos que ter atitudes, temos que ajudar aqueles que estão em necessidades, em dificuldades, aqueles que estão precisando da minha ajuda, da sua ajuda, de socorrer. Nesses dias que tem muitas pessoas necessitadas de alimentos, né, ou de outros gestos de amor, que faça isso, que faça isso. Por quê? Porque esta ação demonstra que eu estou nesse processo de santificação, crescendo diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por esse momento, por podermos estudar a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, abençoe os meus irmãos, que todos nós tenhamos compreendido que o amor de Deus é grande, que o Senhor nos amou primeiro. E agora o mandamento é que nós amemos uns aos outros, possamos amar o nosso irmão, aquele irmão que parece difícil de caminhar com ele, de amar o nosso irmão, que é aquele que parece que não se afina conosco, que tem dificuldade de relacionamento e comportamento. Senhor, me ajuda a cada um dos meus irmãos a mudar a atitude, a mudar a maneira, mudar a forma de como está crescendo, desenvolvendo a sua salvação. Por favor, Senhor, abençoa todos os meus irmãos da Igreja Betel, meus irmãos da Igreja Evangélica Wesleyana, todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, independente da denominação, que todos aqueles que servem Jesus como Salvador. E você que talvez está ouvindo ou está vendo esse vídeo e que você nunca ainda entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você ainda não fez esta decisão, eu te convido a acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para o perdão dos teus pecados. Entrega a tua vida a Jesus, confessa a Jesus, porque o amor de Deus é tão grande e Ele não nos constrange. Senhor, nos abençoa nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como eu tenho terminado todas as nossas aulas, cada vez que estamos concluindo a nossa aula, eu estou com os irmãos, né? Nós temos lá na igreja, depois da lição, nós costumamos tomar um café, um chá, e nesta noite, né, eu tenho aqui o meu chá, né? A única coisa é que nesse tempo, né, da lição, ele já esfriou, tá um pouco frio, eu tenho a minha bolachinha, mas é um momento de comunhão, né? Momento de abraçar ali o irmão, uma irmã. Então que o Senhor realmente te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo do Senhor faça resplandecer sobre vocês a paz, a bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Que as consolações do Espírito Santo seja com a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua igreja, a nossa cidade, o nosso país. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo possa ser com você nesta noite, em o nome de Jesus.
E esse irmão disse para mim, disse assim: pastor, o senhor acredita que nós já estamos vivendo na grande tribulação? Que o juízo de Deus já veio sobre a terra? E eu disse: meu irmão, eu não acredito. Porque eu acredito que quando o advento da grande tribulação, a igreja de Cristo já não estará mais aqui. Eu acredito que o Senhor Jesus já terá vindo e terá levado a sua igreja, e a sua igreja já estará com o Senhor nos céus. Eu acredito que nós estamos vivendo o que Mateus 24 nos ensina, dos adventos que iria anteceder a vinda do Senhor. E um desses adventos são as pestes, são as pandemias e tudo que nós estamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, há pessoas que estão acreditando, né, a respeito disso. Olha, mas muitas pessoas já ouviram sobre o amor de Deus e elas falam do amor, mas esquecem da justiça de Deus. Mas conhecer e experimentar o amor de Deus, né, estas pessoas, ou muitas dessas pessoas ainda não querem deixar a sua vida, a vida pecaminosa, a vida carnal, as coisas que estão fazendo, as práticas, né? Tudo que esta pessoa está vivendo, está experimentando, abandonar estas coisas todas e experimentar o amor de Deus, e experimentar, conhecer Jesus como Senhor e Salvador, e abandonar esta velha vida, ou seja, conhecer algo mais profundo, diferente, que ela tem experimentado. Meus queridos irmãos, nós devemos saber que o amor de Deus, ele é puro, ele é sem mácula, ele é sem defeito, o amor de Deus. Seu amor não tem começo e não tem fim, o amor de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo fala: quem nos separará do amor de Deus? Será as tribulações? Será a escassez? Será as dificuldades? Paulo diz: olha, nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque este amor, ele é puro, ele é profundo, este amor, ele é sem mácula, sem defeito. E outra coisa interessante, falando sobre esse ponto aqui, né, conhecendo e crendo no amor de Deus, é que nós devemos acreditar e sabermos, meus queridos irmãos, que o amor de Deus, ele pode trazer cura, ele pode trazer libertação, ele pode trazer alívio, ele pode unir as pessoas. O amor de Deus, ele enche o coração do homem de paz, ele traz paz ao coração do homem, o amor de Deus. A certeza, a convicção de que você foi resgatado, este amor profundo que antes você não conhecia, mas Deus revelou a você o amor dele, como ele te ama, como ele nos ama, e através disso, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que através do seu sacrifício, a sua propiciação, você e eu pudéssemos conhecer o amor de Deus, e com isso, nós, em Cristo Jesus, temos a bendita esperança e a salvação que vem somente em Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, somente através dele. Se experimentarmos este amor, deveremos permanecer nele e ele em nós. E ele em nós, porque esta é a garantia que nós temos da palavra do Senhor. Vamos olhar o terceiro ponto aqui, meus irmãos. O terceiro ponto é o versículo 17. O versículo 17 do texto que nós estamos estudando diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é,
também nós somos neste mundo. E a terceira maneira de aperfeiçoar este amor é tendo confiança perante o juízo de Deus. Vamos recapitular aqui um pouquinho. A primeira maneira, de aperfeiçoar este amor, qual é a primeira maneira? É confessando Jesus Cristo como Filho de Deus. Você tem que confessar, abrir a sua boca, os seus lábios e confessar. A segunda é acreditar no amor de Deus que Ele tem por nós. Você tem que acreditar, confessa e acredita. E a terceira é ter a confiança perante o juízo de Deus. Você ter confiança, acreditar. Quando o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é baseado em amor, nós não devemos jamais ter medo de julgamento, ter medo do juízo, ter medo do que vai acontecer com esta terra, o que vai acontecer com esse mundo, né? Nosso alvo é fazer aquilo que Deus quer. Nosso objetivo como cristão, né, caminhando agora nessa novidade de vida, é fazer a vontade de Deus. E esse desejo vem da confiança e do amor sincero por Ele. Você acredita verdadeiramente no Senhor? Você tem esta esperança, você tem essa confiança de que o juízo de Deus vem sobre esta terra. Mas é o que nós lemos aqui no versículo 17. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Tenhamos confiança, tenha confiança. Você pode pensar, meus irmãos, da misericórdia do Senhor, como Deus é misericordioso. Como uma mãe que quando vê o seu filho, né, esse filho, quando ele está aprendendo a andar, esse filho ele cai, ele levanta, ele cai de novo, às vezes ele machuca, às vezes ele machuca um braço, às vezes ele cai, rala o joelho, a mãe vai lá e cuida, né? E às vezes coloca no braço, ele está chorando está sentindo alguma dor por causa da queda, e aí você acolhe no braço, você faz com que esta criança sinta-se acolhida, sinta-se protegida ali por você. E você pode imaginar, irmãos, que em nenhum momento esta mãe, ela pelo menos deve ser assim, né? Ela não vai expulsar o seu filho de casa, ou vai bater no seu filho, não, ela está vendo o processo de crescimento, de aprendizado dessa criança. Essa criança está aprendendo a andar, está aprendendo a caminhar. E assim Deus nos vê, meus irmãos. Você é novo convertido, você está caminhando em obediência, em fé, e você está passando por algumas lutas, tem algumas batalhas. Mesmo você que já tem anos servindo a Deus, mesmo você que talvez já tenha aí 10, 15, 20 anos, 40 anos servindo a Deus, ainda como filho, algumas vezes você tropeça e cai. Você tropeça e cai. Mas lembra que nós estudamos na semana passada? O Espírito Santo está na tua vida. Você agora está cheio do Espírito Santo. Você foi inteiramente santificado. Você experimentou o batismo de fogo. O Espírito Santo agora te confronta. O Espírito diz para ti: olha, você caiu, você pecou, você cometeu um ato, uma transgressão que não deveria cometer. O que você tem que fazer? Arrependa-se. O Espírito vai te confrontar e você vai reconhecer que você errou. E você vai lá e pede perdão de Deus, né? Você pede perdão de Deus, porque é assim, meus irmãos, com Deus. Ele não deixa que seu amor nos constranja. Ele não deixa. O que é constranger, irmãos? É coagir, né? Física ou moralmente é constrangir a pessoa. É quando obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer. Mas o amor de Deus, a Bíblia diz que Ele não nos constrange. Muito pelo contrário. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe.
Por isso a palavra, né? Se estás cansado, se estás sobrecarregado, se estás oprimido. Se há um pecado, se há uma transgressão, se há uma luta, se há um problema, se há uma dificuldade, se teu fardo está grande, se você não está conseguindo carregar o teu fardo. O teu fardo é tamanho, é tão grande que você já está praticamente atirando a toalha. Aí Jesus diz: vinde a mim. Vai a Jesus. Vai a Jesus. Se você está ouvindo esta palavra, está ouvindo esta lição, se nesse momento você está pensando, refletindo, dizendo: Senhor Jesus, eu estou carregando um fardo. Há um fardo tão grande, tão pesado, que eu não estou conseguindo carregar, que eu não estou conseguindo levar. Confessa ao Senhor. Abre o teu coração ao Senhor e diz: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, torna leve o meu fardo. Senhor, me ajuda a carregar. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Tenha esta confiança. Tenha esta confiança. Se você está carregando o teu fardo, se há pecado no teu coração, na tua vida, e você não confessou o Senhor, e este é o fardo que está carregando, aí a palavra nos diz aqui, no dia do juízo, aí é outra situação. Aí podemos dizer que a coisa vai ficar difícil, que a coisa vai pegar. Mas você confessar o Senhor, entregar ao Senhor, aí o Senhor torna leve, perdoa os teus pecados e te acolhe, te recebe de braços abertos. Vamos ao quarto ponto aqui. Sendo libertos do medo. Olha o que diz o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor de Deus, irmãos, é poderoso para arrancar todo o medo, toda a insegurança. Né? Se conhecemos, experimentamos esse amor, sabemos ou saberemos que o amor de Deus, né? No amor de Deus não há nenhum mal. Poderemos desfrutar e confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entrega, confia no Senhor. Não fica preocupado, desanimado. Entrega ao Senhor. Então, meus irmãos, depois que você entregar a sua vida, tudo ao Senhor, que mal vai te atormentar? Que mal vai causar ou trazer medo a você? Todos os temores serão postos quando entendemos esse amor perfeito. Porque a Bíblia diz que o amor não existe medo. Pelo contrário, a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E agora você sabe que você está nas mãos do Senhor. E conhecendo que Deus, Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos. Não tem nada que façamos, nada que passamos, que o Senhor não saiba. Por isso, no Salmo 139, é um salmo maravilhoso, porque Davi, ele faz uma descrição e chega um momento que ele nem consegue compreender como tudo isso funciona. Ele faz uma descrição da onisciência, da onipresença e onipotência de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Antes que as palavras cheguem aos meus lábios. Senhor, tu já conheces todas. Tu já sabes de todas as coisas. Como poderei ausentar-me da tua presença? Como poderei fugir da presença do Senhor? Se subo ao céu, lá estás. Se cavo a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. E aí, meus irmãos, Davi fala algo tremendo, maravilhoso. Ele diz: tal conhecimento
é de modo elevado, é demais para mim, de modo elevado, no qual não posso atingir. Não consigo compreender como é que isso funciona. Então, meus queridos irmãos, por isso nós precisamos estar cheio dele, cheio do poder de Deus, do amor de Deus, né? Crescendo nesse processo de santificação, de avançando cada dia. E aí o amor de Deus nas nossas vidas tira todo medo. Nós não sentimos mais medo, pelo contrário, nós temos confiança, esperança no Senhor. Esses dias de luta, esses dias difíceis, não fica assustado, amedrontado, com depressão, não querendo sair da tua casa. Não estou dizendo que você vai ser imprudente, que você vai para um ambiente onde tem muita gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que você tem confiança no Senhor. O autor aos Hebreus diz que por causa do sacrifício de Jesus, e que aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que não tem mais medo da morte, não tem pavor da morte. E diz também que Satanás não tem mais autoridade sobre a vida daqueles que entregaram ao Senhor Jesus Cristo a sua vida, o seu coração, que agora nasceram de novo, são uma nova criatura. A palavra diz que nem somos mais escravos do pecado, nem temos medo da morte, e nem Satanás tem autoridade sobre as nossas vidas. Diz lá o texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 2. Então, meus irmãos, a palavra diz que o Senhor nos liberta. Essa é uma das maneiras, da quarta maneira, o Senhor tira todo medo. E finalmente, irmãos, a quinta maneira, versículo 19, versículo 20 diz: João afirma que só temos o amor porque Deus nos amou primeiro. Olha o que diz o versículo. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus, nós não temos mérito. Eu já vos falei que nós não tínhamos essa capacidade, não tínhamos nenhuma maneira de amar a Deus e amar ao próximo também, mas o amor de Deus nas nossas vidas, aí nos capacita a amar os nossos irmãos. E se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos nosso irmão, o amor de Deus não está em nós, diz a palavra do Senhor. Então o que diz o versículo 20? Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que versículo tremendo aqui, irmãos. Que palavra do Senhor. Então, a outra maneira é amando. João afirma que só temos o amor de Deus porque Ele nos amou primeiro. Só podemos ter uma sombra desse amor porque o amor dele está no nosso lado, está em nós, né? E é expressado de várias maneiras o amor de Deus, principalmente pela misericórdia do Senhor. Lembra o que diz a palavra do Senhor em Lamentações? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta é uma demonstração do amor de Deus para conosco, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Se isso não fosse verdade, irmão, nós estávamos perdidos, não tínhamos como, né? Se conhecemos a Deus, nós amamos porque sabemos que Ele é amor, diz a palavra do Senhor. O amor que foi revelado a nós. Mas se não amamos os nossos irmãos, não amamos a Deus, né? Se temos amor de Deus, se o amamos, devemos obedecer o mandamento do Senhor, porque este é o mandamento do Senhor. Então eu quero repetir o versículo 20. Se você costuma dizer, eu amo a Deus, ó Senhor, eu te amo, porque Tu és Deus de amor e eu tenho um amor tão grande pelo Senhor, porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus Cristo para me salvar. Aí a palavra diz, mas se tu odeia o teu irmão, tu és um mentiroso.
Irmãos, ninguém gosta de ser chamado de mentiroso, não é verdade? Reflita sobre isso. Aliás, quando você diz para alguém, tu és mentiroso ou mentirosa, isso causa, às vezes, até conflito, às vezes até as pessoas vão à via de fato, porque se sentem ofendidas. Então a palavra do Senhor aqui está sendo muito dura, ela está batendo forte, ela está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para todos nós. Se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é mentiroso. E não é só eu que estou dizendo para você. Não se sinta ofendido comigo. É o que diz o texto da palavra do Senhor. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Não é verdade? Você já viu Deus? Você já teve... Se eu disser para você, você já viu Jesus? Aí você vai me dizer, pastor, quem não tem a imagem de Jesus aqui na cabeça? Quem é que não tem a imagem de Jesus aqui na cabeça? Se eu fecho meus olhos, eu imagino um homem de cabelos longos, de olhos claros, cabelo castanho claro, uma barba muito bem feita. Eu imagino Jesus assim. Olha, o africano, provavelmente a imagem que ele tem de Jesus é uma imagem diferente daquela que as pessoas daqui do Ocidente têm. Ou as pessoas do Oriente talvez tenham uma imagem também diferente. Lá no país da Guatemala, existe uma região que eles chamam de departamento, chamado Esquipula. É o departamento de Esquipula. Lá nesse departamento existe uma imagem de Jesus que é negra. Aparece a imagem pregada na cruz e o Cristo que lá está, a imagem do Cristo, é completamente negra. É chamado de o Cristo de Esquipula. Você pode consultar aí na internet e você vai conferir isso que eu estou dizendo para você. Mas o Senhor nos está falando que nós nunca vimos Deus, não tem nenhuma imagem de Deus. Mas você ama a Deus. Você sabe que Deus existe, que Deus é real. Tem a manifestação, a criação de Deus. Você mesmo é criação de Deus. Você é fruto da ação misericordiosa e poderosa de Deus. Davi no Salmo 139 ainda diz mais: quando eu era uma substância informe, não tinha forma de um ser, de um ser humano, tu já me conhecias, todos os meus dias foram escritos e determinados, e o Senhor sabe muito bem. Muito bem, eu quero concluir, nosso tempo já está completando o versículo 21, que diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Se, meus irmãos, amar o nosso irmão é um mandamento da palavra do Senhor. Se amamos a Deus, devemos amar também o nosso irmão, diz a palavra do Senhor. Nesse texto aqui, a palavra amor mostra mais do que um simples sentimento. Demonstra ações de Deus em relação a nós. Deus teve atitude, Deus teve ação. Por quê? E o João 3,16 mostra que Deus amou quem enviou. É uma ação, é um ato de não ficar passivo, apenas vendo o homem na sua condição, no seu estado, mas Deus enviou o seu Filho para resgatar este homem, para que houvesse novamente comunhão. É o que nós chamamos, em teologia, há uma palavra que fala de reconciliação. O homem pudesse ser reconciliado com Deus. E ele fez isso através do seu Filho, Jesus Cristo.
devemos demonstrar esse amor através das nossas atitudes, serviço, ações para com nossos irmãos. Este é um mandamento muito claro, meus queridos irmãos, que nós temos que ajudar, socorrer aqueles que estão precisando de nós. E eu, nesse processo de santificação, eu tenho que ter atitude, né, para com o meu irmão. Se meu irmão está sentindo, tem necessidade e está passando necessidade, principalmente nesses tempos de pandemia, eu tenho que assistir o meu irmão e a minha irmã, eu tenho que socorrer meu irmão e a minha irmã. E concluindo, meus queridos irmãos, a nossa lição, porque olhando a mensagem do Senhor nesta noite, né, para todos nós, é que a santidade não vem de resoluções de fazer mais trabalho ou menos trabalho. Não é através dessa... Como é que eu vou me santificar e vou me tornar mais santo? É lendo mais a Bíblia, é orando mais, estando mais nas reuniões de oração, estando mais no culto da igreja. A mensagem é o amor de Deus, que o amor de Deus não nos constrange. Nós somos, irmãos, santificados pelas obras. Tiago fala sobre isso, ele diz, olha, tu tens fé, mas não tem obra, tua fé é morta. Mostra a tua fé e eu com as minhas obras, mostrarei através das minhas obras. Então, mas pela fé que opera através do amor. A vida que Deus oferece é uma vida cheia de alegria e de vitória. Então, temos que ter atitudes. Temos que ajudar aqueles que estão em necessidades, em dificuldades, aqueles que estão precisando da minha ajuda, da sua ajuda, de socorrer. Desses dias que tem muitas pessoas necessitadas de alimentos, né, ou de outros gestos de amor, que faça isso. Que faça isso. Por quê? Porque esta ação demonstra que eu estou nesse processo de santificação crescendo diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por esse momento, por podermos estudar a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, abençoe os meus irmãos, que todos nós tenhamos compreendido que o amor de Deus é grande, que o Senhor nos amou primeiro. E agora o mandamento é que nós amemos uns aos outros, possamos amar o nosso irmão, aquele irmão que parece difícil de caminhar com ele, de amar o nosso irmão que é aquele que parece que não se afina conosco, que tem dificuldade de relacionamento e comportamento. Senhor, me ajuda a cada um dos meus irmãos a mudar a atitude, a mudar a maneira, mudar a forma de como está crescendo, desenvolvendo a sua salvação. Por favor, Senhor, abençoa todos os meus irmãos da Igreja Betel, meus irmãos da Igreja Evangélica Wesleyana, todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, independente da denominação, que todos aqueles que servem Jesus como Salvador. E você que talvez está ouvindo ou está vendo esse vídeo, e que você nunca ainda entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você ainda não fez esta decisão, eu te convido a acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para o perdão dos teus pecados. Entrega a tua vida a Jesus, confessa a Jesus, porque o amor de Deus é tão grande e Ele não nos constrange. Senhor, nos abençoa nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como eu tenho terminado todas as nossas aulas, cada vez que estamos concluindo a nossa aula, eu estou com os irmãos, né? Nós temos lá na igreja, depois da lição, nós costumamos tomar um café, um chá, e nesta noite, né, eu tenho aqui o meu chá, né?
A única coisa que nesse tempo, né, da lição, ele já esfriou, tá um pouco frio, eu tenho a minha bolachinha. Mas é um momento de comunhão, né? Momento de abraçar ali o irmão, a irmã. Então que o Senhor realmente te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo do Senhor faça resplandecer sobre vocês a paz, a bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Que as consolações do Espírito Santo seja com a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua igreja, a nossa cidade, o nosso país. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo possa ser com você nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus nos abençoe.